Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Queridos, Jesus estava desenvolvendo um raciocínio de ensino com seus discípulos, e no meio desse raciocínio de ensino, ele disse uma frase extraordinária: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Jesus estava dizendo: olha, está todo mundo preso em alguma coisa. Não existe uma pessoa que não está presa em algo. Uns estão presos em demônios, outros estão presos em enfermidade, outros estão presos em crise financeira, outros estão presos na ignorância espiritual, não conhecem nada, ou acham que conhecem tudo. Porque quando se fala de ignorância espiritual, existe aqueles que não conhecem nada e aqueles que pensam que conhecem tudo. Uma vez eu vi aquela dançarina Gretchen num programa de entrevista, e ela se intitula evangélica. E ela estava batendo boca com o pastor, defendendo ali um movimento meio gay, um movimento a favor dos homoafetivos. E ela dizia assim: olha aqui, pastor, eu conheço muito bem a Bíblia, o senhor não conhece, mas eu conheço. A Bíblia lá diz: faça por onde que eu te ajudarei. E a Bíblia nunca disse isso. Interessante que ela falou com a maior convicção. Queridos, vou falar uma coisa para você, muito interessante. Amados, ignorância espiritual é não saber nada ou achar que sabe tudo. Então Jesus estava dizendo: todo mundo está perturbado, precisando ser liberto de alguma coisa. Eu vou dizer para vocês como é que vocês vão ser libertos. Conhecendo a verdade, vocês vão ser libertos. Só que um pouco antes, Jesus ele tinha dito: eu sou o caminho, ou desculpa, um pouco depois, em João 14, 6 capítulos depois, ele diz: eu sou o caminho, singular, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então no capítulo 8 ele diz: conhecereis a verdade e ela vai te libertar. No capítulo 14 ele diz: eu sou a verdade. Ou seja, você não tem como ser liberto. E essa história de Jesus falar eu sou a verdade é algo interessantíssimo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que acredita em Buda. Mas Buda, antes de morrer, escreveu um escrito e disse assim: estou perto da morte e não conheci a verdade. Allan Kardec, momentos antes de morrer, escreveu mais um dos seus escritos e disse assim: estou morrendo e não sei o que é a verdade. Quer dizer, quem segue Kardec no espiritismo está seguindo um cara que não sabe o que é a verdade. Quem acredita em Buda está seguindo um cara que não conheceu a verdade. Agora nós não. Nós estamos seguindo a verdade. Que coisa interessante. Então veja só: conhecereis a verdade, me conhecereis e eu vou te libertar. Aí Jesus vai explicando no decorrer da palavra dele. A gente vai vendo as coisas que se ajuntam para poder gerar uma libertação. E em qualquer parte do mundo cristão, qualquer parte, seja na África, seja na China, na Coreia do Sul, em qualquer parte do mundo cristão, quando existe uma pessoa que está perturbada, quando existe uma pessoa que está presa em alguma coisa, para ela ser liberta, ela precisa agir 4 passos. Se não tomar os 4, ela não tem como ser liberta. E um está interligado ao outro, tem que ter os 4. Se não formar os 4, a pessoa não é liberta. Então você nessa noite que veio aqui, porque está fazendo firme essa campanha de libertação, nós estamos aqui desde quarta-feira, tem pessoas que estão conosco, outros não vieram todos os dias, mas estão aqui. Você que está precisando de uma libertação, você vai conferir se você está indo bem nesses 4 passos. E você que é livre, como eu, graças a Deus eu sou liberto, graças a Deus. Mas eu presto muita atenção no que se ensina sobre libertação, porque eu preciso libertar outros, amém? Eu preciso ser instrumento para libertar outros. E como
todo mundo tem uma coisa que você não tem, todo mundo sabe uma coisa que você não sabe, eu tenho que estar sempre preparado para aprender com outros, tá certo? Então vamos lá, 4 passos para se ser liberto. Primeiro, para uma pessoa ser liberta, ela tem que querer. Ela tem que querer ser liberta. Tem que ter a decisão dela. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu sou perturbado, eu sei que eu estou com algo ruim na minha vida, eu sei que eu estou endemoniada, eu sei que eu estou endemoniado, mesmo que eu não manifeste. Eu sei que eu não estou bem e eu preciso ser liberto. E eu quero ajuda. Só que o primeiro passo é a pessoa querer ser liberta. Mas esse querer tem que ser acompanhado de uma atitude. Eu quero, então eu vou fazer tudo que me ensinarem para que eu seja liberto. Eu quero, então se fizerem uma campanha de 7h30, eu vou estar nas 7h30 para participar. Eu uma vez trabalhei libertação numa moça que foi bailarina da Carla Pérez. Ela dançou para a Carla Pérez quando a Carla Pérez foi para a televisão em programa de auditório. Ela estava com a vida destruída, ela tinha dado a alma dela para Pombagira, e ela estava agora destruída sentimentalmente e não conseguia ser feliz. E ela era uma moça tão linda que aonde ela ia, ela despertava atenção. E fazendo um mapeamento espiritual é quando você conversa com a pessoa e faz um monte de pergunta para descobrir por onde que o demônio está entrando, o que o demônio está conseguindo agir na vida da pessoa. Nós descobrimos que toda sexta-feira, um pouquinho antes da meia-noite, a pombagira vinha forte nela, e entrava nela e oprimia ela e queria usar ela para fazer ela se matar. Então Deus fez com ela, Deus me colocou para fazer uma campanha de 7 sextas-feiras, da 11h30 à meia-noite e meia. Então ia eu, mais 2 obreiros e 2 mulheres. Nós nos reuníamos na igreja, toda sexta-feira. Isso foi só com ela, não teve outro caso assim, similar. Toda sexta-feira, 11h30 da noite, ela estava lá. Começávamos a conversar, uma semana trabalhamos isso, outra semana trabalhamos sobre aquilo, outra semana trabalhamos sobre aquilo. Aí quando dava 11h55, ela começava a ficar com mal-estar. Quando dava 1 minuto para meia-noite, ela manifestava. E aí a gente ia, expulsava o demônio. Como era um processo paulatino, eu expliquei aqui na quinta, mas quem não pôde participar, porque era só para líderes, eu vou dizer aqui. Tem pessoas que são libertas instantaneamente, outras precisam de um processo paulatino. Essa moça precisava de um processo paulatino, porque quanto maior for o envolvimento da pessoa com as coisas erradas, maior vai ser o processo para libertar aquela pessoa. Mas vamos lá, então escuta só. Aí trabalhamos a libertação dela, mas toda sexta, 11h30 ela estava lá. Toda sexta. Podia ter acontecido o maior reboliço na semana, que os demônios aprontavam muito para tirar a fé dela para ela não ir, mas toda sexta ela estava lá. Moral da história, foi liberta. O problema é que tem gente que diz: eu quero ajuda, eu quero ser liberto, mas a pessoa não faz o mínimo para poder receber essa ajuda. Eu vou te dar um exemplo. Um dia, Jesus estava pregando numa casa e tinha muita gente, não tinha como entrar, era muita gente. E tinha um rapaz que ele estava paralítico em cima de uma cama. E o pessoal falou para ele: olha, tem um homem aí chamado Jesus, ele fala, ele nem põe a mão, ele fala, o povo é curado. Olha, eu preciso ser curado, me ajuda. Como é que eu vou lá? Eu sou aleijado, eu não tenho como levantar da cama. O pessoal amigo dele falou assim: não tem como entrar na casa, mas eu tenho uma ideia. Nós vamos subir pelo telhado, vamos destelhar o telhado e vamos descer você por uma corda, descendo você na cama, na frente de Jesus, ele não vai ter saída, vai ter que te curar. Gente, você consegue imaginar um monte de gente dentro da casa, um monte de gente para o lado de fora, e eles conseguiram subir o camarada na cama, não sei como, não me pergunte, porque a Bíblia não dá detalhe, mas fizeram isso, e desceram o cara na frente de Jesus. Imagina a cena, eu estou aqui pregando para vocês, pensar que não, vocês, olha para cima, está uma cama descendo de cima para baixo. E a Bíblia diz, é aqui que eu quero chegar, Marcos capítulo 2, verso 5,
E vendo Jesus, a fé deles, vendo Jesus, Jesus viu a fé deles. Eles estavam em comum acordo com aquele rapaz: eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Jesus liberou a cura sobre o rapaz. Mas ele teve uma atitude que mostrava que ele realmente queria. Você quer ser liberto? Está tendo uma campanha na nossa igreja, 7 quartas-feiras, 7 sextas, ou qualquer coisa desse tipo. Ou 6 dias seguidos, 5 dias seguidos. Aí chove um pouco mais, a pessoa não vai. Chega uma visita inesperada na casa da pessoa, ela não vai. Aí ela pega qualquer pretexto, qualquer desculpa, para não ir no culto, para não ir na campanha de libertação, quando tem a campanha de libertação. Moral da história: a pessoa mostra com isso que no fundo não quer ser liberto. E aí é complicado, irmão. Aí é complicado. Uma vez aconteceu lá na nossa igreja. Uma moça, fizeram uma macumba para ela, macumba de morte, coisa pesada. E ela começou a perder a fome, e tudo que ela comia e bebia, ela botava para fora. Estava desidratada, aquela coisa complicada, tudo, né? E o médico não tinha mais o que fazer. Aí um dia a irmã dela foi visitar ela já estava naquele quadro há 15 dias. Ela pegou e falou assim: o meu caso é espiritual, me tira daqui, me leva na igreja do pastor Jorge, que ele vai conseguir tirar essa coisa de mim. Ele conhece sobre isso, ele vai me ajudar. Aí a irmã dessa, tudo crente: não, maninha, vai ser complicado, é melhor você ver. Mas o médico falou que não tem o que fazer, meu negócio é espiritual. Aí o que ela fez? Acredite, ela conseguiu uma cadeira de roda e botou a irmã dela fraca, que a irmã dela não podia andar. Saiu com ela rapidinho, foi a mão de Deus, ninguém viu ela sair do hospital. Colocou ela no táxi, baixou lá na nossa igreja num dia de culto. Chegou lá, arrumaram um banco para ela, ela deitou no banco, eu não enxergo, né, mas estava tudo acontecendo. Quando acabou o culto, a irmã que tirou ela do hospital na cadeira de roda, chegou para mim e falou: pastor, a história é essa. Quando eu cheguei perto da mulher, o senhor já me revelava tudo que tinha acontecido com ela. Bom, moral da história: oramos por ela, e Deus me mandou liberar uma palavra profética para ela. Deus me trouxe a revelação como ela ia ser liberta. Ela vai para a casa dela, chegar lá vai dar uma dor na barriga dela, e ela vai para o vaso, e ela vai colocar para fora toda a macumba que fizeram para ela com sangue de animais. Ela vai colocar um monte de sangue para fora. Oramos por ela, já começou a se sentir melhor. Estava 15 dias sem conseguir comer, sem conseguir beber direito, porque tudo ela voltava para fora. Colocaram ela no carro, ela foi embora. Chegou na casa dela, ela conta no testemunho que passou 5 minutos que ela pisou em casa, ela sentiu a dor que eu falei. Foi no banheiro. Ela colocou muito sangue para fora. Muito sangue. Só que interessante que, se você analisar uma pessoa que está fraca 15 dias sem comer e sem beber direito, ela vai botar aquele monte de sangue para fora, no mínimo a pessoa ia desmaiar. Meu irmão, ela conta que ela colocou tanto sangue para fora, como se fosse uma diarreia, mas tanto sangue, mas ela não sentia mal-estar, não sentia nada. Pelo contrário, na medida que ela forçava e botava o sangue para fora, ela sentia cada vez melhor. Saiu daquele momento, olhou no vaso, chamou a irmã dela para testificar que também estava cheia de sangue, mas ela não sentiu nenhum mal-estar, ela só sentia bem à medida que o sangue saía. Saiu com um apetite maravilhoso, a irmã deu uma comidinha gostosa para ela, ela foi recuperando. Foi liberta de uma forma maravilhosa. Mas por que isso aconteceu? Porque ela disse: eu quero ser liberto, eu vou fugir do hospital, mas vou procurar ajuda para ser liberto, porque isso é espiritual. Então, primeiro, quer ser liberto? Você tem que mostrar que você quer. Você tem que se esforçar para ser. Aí surge a pergunta: pastor, e quando a pessoa não quer? Porque, irmão, tem muita gente que não quer. Tem gente que não quer sair da safadeza sexual. Tem muita gente que não quer largar da bebida. Eu uma vez conversava com um rapaz, um homem de 30 anos, e falava para ele assim: eu vou orar para Jesus te libertar do cigarro. Ele falou na cara dura: não faça isso, porque eu tenho prazer no cigarro e não te pedi para ser liberto. Queridos, o que fazer quando uma pessoa que nós amamos não está fazendo a parte dela
de procurar ajuda e de querer ser liberto. O que temos que fazer? Aí, só tem uma coisa para fazer: orar para que o Espírito Santo convença ela de que ela precisa se libertar. Orar para que o Espírito Santo convença ela de que ela precisa se libertar. Você não tem que ficar, você não se liga, você não se ajuda, isso só atrapalha. O que você tem que fazer, a Bíblia diz aqui em João 16, verso 8, e o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui Jesus está falando que o Espírito Santo vai convencer aqueles que não conhecem o Senhor. Então você tem que orar pedindo: Espírito Santo, convence meu pai, minha mãe, meus filhos, esse meu amigo, esse meu parente, convence ele de que ele está mal e que ele precisa se libertar. Só o Senhor pode convencer ele. Termina esse primeiro ponto te dizendo o seguinte: não fique insistindo, conversas e conversas e conversas, com pessoas que não querem se esforçar, com pessoas que não querem ser ajudadas. Isso só vai enfadar e vai atrapalhar o projeto de salvação. O que você tem que fazer é o seguinte: a pessoa não está querendo, a pessoa não está se esforçando, muda a estratégia, vai para a oração. Aí você entra doído na oração, aí você ora muito pela pessoa. Tem situações que não é ficar falando, porque a pessoa, você está falando, está que nem batendo água na parede, não resolve nada. Então o que vai resolver é a oração. Aí você vai orando, o Espírito Santo convence que ela está em pecado, convence que ela está errada, aí vai chegar uma hora que a pessoa vai falar assim: olha, realmente eu não estou legal, eu estava sendo cabeça duro, mas eu quero libertação. O que eu preciso fazer para ser liberta? Aí você vai apresentar Jesus, que é Jesus que liberta, e aí Jesus, através de você, vai dando passo a passo para que a pessoa possa ser liberta. Então, primeiro passo para se ser liberto: tem que se querer e tem que agir com a ação de quem quer. Pastor, mas e quando é uma criança? Que a criança não tem como querer. E quando é um doente mental? Que uma pessoa doente mental, retardada, com leseira mental, não pode escolher. Aí alguém com amor daquela alma vai entrar na brecha por ela. Alguém com amor àquela criança que está doente, perturbada, alguém com amor àquela pessoa perturbada mentalmente, vai entrar a favor daquela pessoa, porque ela não tem como chegar e dizer: eu quero, eu vou fazer, porque a pessoa não está em condição mental e é uma criança, não tem como escolher isso. Segundo passo para se ser liberto: feche todas as brechas por onde o mal está entrando. Feche todas as brechas por onde o mal está entrando. Brechas são aquilo que você tem aprendido que é pecado. Brechas são aquilo que você tem aprendido que atrai demônios. Precisa se fechar essas brechas. Quando uma pessoa identifica que ela tem uma brecha, que ela tem uma falha espiritual, e ela não conserta aquela brecha, não fecha, o seu estado espiritual tem a tendência de piorar. Escuta que isso aqui é interessante. O seu estado espiritual tem a tendência de piorar. Vou te dar um exemplo. Eu expliquei aqui na quinta-feira que ter imagem de escultura dentro de casa é uma grande maldição. Não é uma pequena, é uma grande maldição ter imagem de escultura dentro de casa. Seja imagem de anjo, imagem de homem, se representando uma intercessão, ou qualquer coisa assim. É uma grande maldição. Aí, aquele mal estava na sua vida, na vida da pessoa, mas ela não sabia que aquilo era uma maldição. Aí um dia ela ouve a pregação, como foi ministrada aqui esses dias, e a palavra é clara de que ela não pode ter aquela imagem dentro de casa, que aquilo é maldição. Em vez dela chegar, quebrar e jogar fora, ela não acredita. Então ela continua com a imagem dentro de casa. Às vezes é até uma pessoa que se diz cristã, mas continua com a imagem dentro de casa. O que acontece? O quadro dela piora. Espiritualmente piora, porque primeiro,
ela estava apenas sofrendo por causa de ignorância. Ela não tinha conhecimento espiritual, aquele mal estava lá. Só que agora, ela teve conhecimento. Mas mesmo tendo conhecimento, ela não quis a libertação. Ela não quis, ela não está acreditando, ou ela está achando que é exagero, ou qualquer outro motivo. Ela não tira de lá. Então os espíritos imundos, eles pensam assim: opa, peraí, antes nós tocávamos nela, porque estávamos escondidos através do engano. Mas agora, nós podemos tocar nela duplamente, porque agora ela conheceu, mas não está acreditando. Então agora ela está em desobediência. Agora ela tem a ignorância e tem a desobediência. Piorou o quadro dela. Aí os espíritos chegam e vai arrebentando com a pessoa. Então tudo aquilo que você aprende que é brecha e você não fecha, piora. Por exemplo, a moça aprendeu que sexo antes do casamento é maldição. Ela tem que casar legalmente para poder ter relação sexual. Aí ela está tendo relação com o namorado dela. Aí um dia ela aprende que isso é errado, isso é uma brecha para espíritos imundos. Aí o que acontece? Ela não dá ouvido a isso. O que acontece? Agora o quadro espiritual dela vai piorar. Tem a tendência de piorar. Por quê? Porque agora ela conhece e ela está na desobediência e ela não corta. Em Jeremias capítulo 39, a Bíblia diz que Israel foi vencido pela Babilônia, que é o atual Iraque, porque os babilônicos entraram pelas brechas que tinham no muro. Eu vou te explicar. Os países no Oriente Médio eram cercados de muralhas, todos eles. Para você vencer um país, você tinha que dar um jeito de passar pela muralha e entrar na cidade. Por algum motivo, os soldados babilônicos conseguiram fazer um buraco no muro. Gente, imagina isso. Era para ter soldados de Israel a cada 5 metros dos muros, cuidando para nenhum soldado de lá pular para cá. A Bíblia diz que os babilônios começaram a abrir buraco no muro e o povo de Israel não viu. Jeremias 39, 2. E os babilônicos entraram na cidade por causa das brechas que tinham nos muros. Aqui os babilônicos são tipologia dos demônios, porque eles eram um povo destruidor que servia aos espíritos imundos. O povo de Deus. Os babilônicos entraram pelas brechas que tinha no muro. Então é daqui que é tirada a base de ensino de que o mal entra pela brecha que nós abrimos na nossa vida. A nossa vida tem que estar blindada, protegida pela presença de Deus. Mas se você vai abrindo brecha na tua vida, os espíritos conseguem entrar por aí. Que brechas são essas? Pastor, fala algumas brechas que eu tenho que fechar na vida. Então eu vou explicar, você vai vendo se tem alguma dessas que você precisa fechar. As brechas de se ter em casa imagens de escultura, seja desenhos do rosto do suposto Jesus. Tem gente que tem aquele papelzinho que tem um rosto de Jesus. Seja uma imagem de escultura de algum suposto intercessor, seja um quadro do Cristo Redentor, seja uma imagenzinha de anjo, um bibelôzinho de anjo, com imagenzinha de anjo. Qualquer tipo de imagem de escultura que representa alguma coisa em termos de um suposto intercessor, tem que ser tirado de dentro de casa. Deuteronômio 7, 26 diz que quem coloca a imagem dentro de casa coloca maldição. Deuteronômio 11, 26 diz que quem serve às imagens de esculturas recebe maldição. O que são brechas? Quais são as brechas que temos que fechar? Fechar as brechas da maldição por palavras. Pessoas que por algum motivo lá atrás te amaldiçoaram, dizendo que você não ia ser ninguém, que você não presta, que você não ia ser feliz com ninguém. Você tem que tomar autoridade. Senhor, em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre essa situação. Os meus pais me amaldiçoaram por muitos anos, dizendo que eu nunca ia ser feliz, que eu era uma vadia, um vadio, mas eu tomo autoridade sobre isso, e em nome de Jesus, eu me abençoo.
e eu vou ser uma bênção. Senhor, eu tomo autoridade espiritual. O meu ex-marido disse que eu nunca ia ser feliz com nenhum outro homem, porque ele me traiu e eu quis deixar o casamento, ou o namoro, ou qualquer coisa assim. Mas eu tomo autoridade e eu cancelo essa palavra de maldição, e eu vou ser feliz em nome de Jesus. Você está fechando a brecha. Você está fechando a brecha. Você fecha a brecha da maldição hereditária. Eu falei sobre fechar a brecha, e teve um detalhe que eu não dei, eu tenho que dar aqui. Exemplo: o bisavô está vivo e tinha problemas espirituais. O bisavô entregou toda a família na mão dos demônios. Então o avô também tem problemas espirituais sérios, porque o pai dele entregou ele para os espíritos. O papai também tem problema sério. Então o bisavô tem problema sério, o avô tem problema espiritual, e o seu avô tem problema, o seu pai tem problema espiritual. Agora você é casado e você já tem 3 filhos, e você também está tendo problemas espirituais. Isso é uma maldição hereditária. O bisavô entregou toda a geração para os demônios. O que acontece? Você tem condição, porque você conhece a Jesus, de quebrar a maldição que está na sua vida e dali para frente. Então o que você faz? Em nome de Jesus, nesse momento eu tomo autoridade sobre a minha família, e eu cancelo a maldição que está sobre a minha família. Esses demônios que foram enviados desde a época do meu bisavô, que pegou o meu avô, pegou meu pai, daqui para trás, Satanás, aqui para frente você não toque mais ninguém na minha família. Aí você está abençoado, a tua esposa está abençoada, os seus filhos estão abençoados, e você dali para frente quebrou a maldição. Pastor, mas e o meu pai? O seu pai vai ter que se converter e quebrar a maldição que veio acompanhando ele. E o meu avô? Seu avô vai ter que se converter e quebrar a maldição que estava sobre ele. Agora, e tem uma forma de resumir tudo isso? Tem. Estou dando exemplo, tá? Se o seu bisavô se arrepender, se ainda estiver vivo, ele se arrepende, converte de todo o coração, aí ele faz uma reunião familiar, e ele diz: eu entrego toda a minha família na mão de Deus, cancelo essa legalidade que eu dei à minha família na ignorância para os demônios, e assim, e cancelo agora em nome de Jesus. E aí o que acontece? Aí a maldição vai sendo quebrada desde o bisavô, para o avô, para o pai e para você, no exemplo que eu estou dando. Você entendeu? Então enquanto aquele que começou a maldição não quebra, ou se ele morreu, aquele que vem depois dele não quebra, a maldição vale daquele que quebrou para frente. Daquele que quebrou para frente. Então você quebrou, seu pai, seu avô, seu bisavô não quis saber de quebrar, da tua família para frente não pega. Mas lá o teu irmão que ainda não conhece Jesus, a maldição que veio do bisa, do avô, do pai, está sobre ele, porque ela só quebra daquele que toma autoridade espiritual dali para frente. Você tem que fechar a brecha da maldição hereditária, a brecha da maldição por imagem de escultura, a brecha da maldição por palavras. Você tem que quebrar a brecha, tirar da sua casa todo e qualquer objeto que estiver ligado ao ocultismo. Um tempo atrás aconteceu algo interessante. Um irmão em Cristo, ele achou um objeto na rua e ele levou para casa. Um objetozinho, olha para minha mão, como se fosse uma medalhazinha que tem um símbolozinho estranho dentro. E ele levou para casa. Só que depois que ele levou para casa, a vida dele começou a desandar. Ele levou porque ele achou interessante. Aí um dia ele falou: pastor, será que tem alguma coisa, essa amarração na minha vida tem alguma coisa a ver com esse objeto? Ele me trouxe. Ele trouxe um objetozinho chamado Cruz de Caravaca. Nome feio, né? Esse Cruz de Caravaca é um símbolo usado por um demônio de morte que tem o nome de Exu Caveira. Ele é um símbolozinho que ele é tão sério, esse símbolo, que uma pessoa pega uma fotografia, camarada mora lá no Japão, e a moça quer matar o rapaz. Aí ela vai, faz um sacrifício e entra na frente do Exu Caveira e diz: ó, o rapaz é esse aqui, eu quero matar ele, que eu tenho ódio dele, porque ele me abandonou e tal. O Exu Caveira faz o encantamento, ele pega a cruz de Caravaca e põe em cima do rapaz na foto.
Naquele momento ele joga o encantamento, o demônio vai lá no Japão, e se aquele rapaz não tem Jesus, ele morre. Morre em 24 horas. Olha o objeto que o camarada levou para casa. Por isso que volta e meia, não sei se você viu no jornal 2 meses atrás, o camarada está andando na rua e ele não viu o trem, ele trombou no trem. O trem andando, ele trombou no trem. É que os espíritos têm condições de, se uma pessoa não ter Jesus, eles têm condições de entrar na pessoa e fazer a pessoa distrair na hora que está atravessando a rua, distrair na hora que está atravessando uma linha de trem. Eles têm condições de fazer isso. Lógico, na vida de quem não tem Jesus. Então você tem que tirar da sua casa tudo que é objeto oculto, de ocultismo. Nós falamos aqui esses dias sobre Homem-Aranha, falamos sobre Batman, falamos sobre Capitão América, falamos sobre vários outros objetos, falamos sobre a marca de roupa da Fido Dido, que tem aqueles olhinhos que observam. Eu falei para vocês que eu não sou do tipo que vejo demônio em tudo, mas naquilo que eu entendo e estou convencido pelo Espírito Santo que tem demônio, nós temos que desprezar. Então o que acontece? Se você tem aprendido que tal coisa é pecado, que tal coisa te liga ao ocultismo, às vezes não é nem para destruição, mas te liga para a rebeldia com os filhos, para os filhos serem rebeldes, para os filhos serem desobedientes, o que vai acontecer? E você não desfaz daquilo? Ah, o pastor está exagerando, eu acho que não é bem por aí. Então a situação tem a tendência a piorar, porque, como eu disse antes, agora além da ignorância, você também tem a desobediência. Então o que fazer? Qual é o segundo passo? Feche todas as brechas. Estava tendo relação sexual antes do casamento? Agora não vai ter mais. Não, eu sei, meu amor, nós estamos juntos tendo relação em namoro faz 2 anos, você está me enrolando, a gente ainda não casou, mas a partir de agora, neca de pitibiriba, só ando de calça e não tem mais nada a ver esse negócio não. Não quero mais. A hora que você tiver a oportunidade, assiste na internet o testemunho da Joana Prado. Coloca lá assim, ó, testemunho da Joana Prado. Joana Prado foi aquela loira bonita, que fez o papel da feiticeira na Bandeirantes. Virou capa de Playboy, aquela coisa louca, uma moça linda, casada com aquele evangélico, o nosso querido irmão lá, lutador de UFC. Aí o que acontece? Ele conseguiu levar ela para a igreja. E eles viviam amaziados. Passou alguns dias, ela falou assim: eu quero ser uma crente fiel. Eu quero ser uma mulher de Deus fiel. Não quero ser picareta, pica-fumo não. Aí ela foi procurar o pastor. Chegou lá o pastor, ela falou: o que eu preciso para ser uma crente fiel? O que o senhor está vendo na minha vida esses dias de discipulado que eu tenho que melhorar? Aí o pastor falou assim: olha, você está amaziada, isso é pecado, você tem que casar. Você está fora da lei de Deus. Ela falou: não pode sexo sem ser casado? Aí o pastor falou: não, é pecado. Aí ela virou para o Belfort e falou: de hoje em diante, sexo só depois que casar. Só que eles moravam juntos. Aí ela falou assim: pastor, eu não vou ser cínica de separar dele de casa, porque aí vai virar aquela coisa. Eu não vou me preocupar muito com o que vão pensar não, agora vai valer o meu coração. Sexo só depois que eu casar. Aí sabe o que ela conta? Entrou com a documentação rapidinha, porque não tinha problema nenhum, eles podiam casar, né, sem nenhum impedimento. Entrou com a documentação, ele procurava ela, que ele queria tchaca-tchaca na buchaca. Sabe o que é tchaca-tchaca na buchaca? É o mesmo que eu quero tchum, eu quero tchá e tchê-tchê-rê, tchê-tchê. Ele estava querendo isso. Aí ela pegava e ela conta no testemunho: gente, eu empurrava ele e corria para debaixo do chuveiro e tomava banho gelado. E eu tremia embaixo do chuveiro, porque a minha carne queria dar uns pega. Mas eu tinha dito para o pastor e para Deus: eu não vou ser crente pica-fumo. Ou eu vou ser crente de verdade, ou eu não vou servir Jesus. E aí ele começou a compreender, aí ele começou a tranquilizar. Aí ela dá risada e chora. E ela diz: irmãos, foi tanto banho gelado. Tanto banho gelado. Olha que testemunho lindo, gente. Olha que coisa linda. Para quem não sabe, ela e a Valéria Valência, que é a ex-Globeleza, na tela da TV, no meio desses bobos, a gente vai te enganar na Globo. Valéria Valência se converteu muitos anos, bem antes da Joana Prado, e
e até onde eu vi da última vez, elas estavam na igreja do Malafaia. Vamos lá. Feche todas as brechas. O problema é ver filme pornográfico? Pare. O problema é ver pornografia? Pare. Perguntaram aqui no fórumzinho que a gente fez na quinta-feira, perguntaram, pastor, qual é o maior problema dos casais nos dias de hoje? Legalidades espirituais. Eu falei assim, o uso de pornografia é o pior. É por onde mais entra demônio nos casais hoje, é pelo hábito de se assistir pornografia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a ligação dos demônios, da ligação dos demônios por trás de sexo imoral, do ficar, de pornografia, por trás de muitas outras coisas, para você aprender, depois você adquire o CD número 9. O CD número 9 que nós temos aí, ensina com detalhes os demônios por trás de tudo que é sexo sujo, vai te trazer muito conhecimento para você proteger a tua família e os seus filhos, tá bom? Depois só procura lá o CD número 9. São só R$5, você vai aprender muito isso aí. Vamos lá, os outros tópicos é um pouquinho menor. Terceiro passo para se ser liberto: limpe o teu coração e renove a tua mente. Limpe o teu coração e mude a sua forma de pensar, para você poder ser liberto. Limpar o coração. Existem alguns sentimentos, existem alguns comportamentos oriundos do coração que caracterizam a natureza do diabo. Não é que a pessoa tem um diabo, mas é que a pessoa está sendo influenciada por ele. Pessoa orgulhosa, que acha que é melhor que todo mundo, tem que limpar o coração do orgulho, tem que limpar o coração da soberba, tem que limpar o coração da arrogância, tem que limpar o coração da prepotência. Um cantor muito conhecido, muito querido, Fernandinho, camarada extraordinário, homem de Deus. Fernandinho foi participar de um evento lá no norte, que eu estava pregando, ia ter um evento, e aonde eu estava hospedado, o pessoal de onde eu estava hospedado estava fazendo parte da comissão de um grupo de igrejas que levou o Fernandinho para lá. E aí juntou lá várias igrejas, fizeram o ajuntamento, e ia ter uma parte de louvor do grupo da cidade, das igrejas, antes do Fernandinho cantar. Aí esse grupo de louvor, que o rapaz que eu estava hospedado na casa dele fazia parte, foram para o ensaio. Quando eles chegaram lá, eles achando que toda a equipe do Fernandinho era gente boa, que nem o Fernandinho. Aí eles chegaram para a equipe do Fernandinho: Pai, Senhor, irmão, tudo bem? Eu sou fulano de tal, da igreja tal, nós estamos aqui com a nossa banda, no contrato está dizendo que nós vamos apresentar meia hora de louvor antes de vocês entrarem, a gente precisava passar o som. O cara olhou assim para ele, pegou no microfone: ô, libera o palco aí, ó, esses podres aqui vai ter que ensaiar. Esses podres vão ter que ensaiar. Eu olhei para ele e falei: rapaz, você está brincando que o cara falou isso? Ele falou assim: falou, pastor. Eu falei: rapaz, eu numa dessas falava: Jesus, só 5 minutinhos, me dá só 5 minutinhos, só 5. A esquerda é CTI, a direita é cemitério. Só 5 minutos. Não, isso é brincadeira, tá? Não faz isso não. Já tem muitos videogames violentos que a gurizada está assistindo para estimular a violência. É brincadeira, esquece, deleta isso aí. Aperta o último botãozinho lá de cima, deleta. Agora falando sério novamente. Pessoas prepotentes, orgulhosas, sentimentos que tem no coração do homem, atitudes que são brechas enormes. Não existe pessoa meio humilde. Ou a pessoa é humilde, ou a pessoa é soberba. O contrário de humildade é soberba. É prepotência, arrogância, orgulho. Satanás sentiu no desejo dentro dele: eu vou ser mais do que Deus, soberba. Vou ser o bambambam. Depois inventou, veio a mentira. Mentiu para os anjos no céu. Mentiu para Eva na terra. Limpe o coração das mentiras. Limpe o coração dos orgulhos. Você se conhece.
Depois de Deus, não tem ninguém que te conheça melhor do que você mesmo. Essa história de que minha mulher me conhece mais do que eu mesmo é conversa, isso não existe. Esse negócio de que meu pai me conhece melhor do que eu mesmo é conversa. Porque aqui dentro, o homem não tem como entrar. Aqui dentro da minha mente ninguém entra. Aqui dentro do meu coração ninguém entra. Ninguém me conhece mais do que eu mesmo. Pode até acertar de vez em quando um comportamento, uma ação e achar que me conhece. Mas no fundo, nas coisas mais decisivas, ninguém conhece ninguém. Sabe aquele ditado, o coração do homem é terra que ninguém vai? O que nós aprendemos aqui? Você sabe se você é orgulhoso. Quem é orgulhoso, sabe que é orgulhoso. Quem é soberbo, sabe que é soberbo. Então o que nós temos que fazer? Limpa o coração disso. Limpa o seu coração do tóxico, da mágoa, do ódio, do rancor. Ontem acabou o culto, algumas pessoas me procuraram, comovidas das emoções, para dizer: pastor, essa palavra falou forte comigo, eu tenho que liberar perdão. Ainda hoje eu recebi pessoas do mesmo nível: pastor, eu tenho que liberar perdão. Várias pessoas entendem que estão intoxicadas pela falta de perdão, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, e precisam limpar o coração. Enquanto não tirar isso do coração, a brecha está aberta. Enquanto não perdoar, a brecha está aberta. Enquanto não deletar esse sentimento do coração, a brecha está aberta. Precisa fechar com urgência. Volto a ensinar o que eu tenho ensinado esses dias. Sinceridade diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade de perdoar ele. O Senhor sabe que eu não consigo perdoar ela. Mas uma coisa é eu não conseguir, outra coisa é eu saber que eu preciso. Então, entre não conseguir e saber que eu preciso mudar. Me ajude a conseguir perdoá-la. Me ajude, eu preciso perdoar. Aí Deus vai começar a trabalhar a seu favor. Enquanto você estiver sendo sincero de dizer: me ajude, Senhor, de todo o seu coração, por amor a você, Deus vai começar a falar para o diabo: afasta um pouquinho, afasta, que ela está pedindo ajuda e ela precisa de tempo para me ajudar ela. Você: não, mas eu quero tocá-la porque ela está dando brecha de desamor, de ódio, de mágoa, de falta de perdão. Calma, afasta, porque ela está quebrantada, ele está quebrantado, pedindo ajuda, e ele precisa tomar fôlego para poder reagir. Então eu vou dar condição, vou fortalecê-lo. Você afasta. Agora, se a pessoa pensar assim: eu não consigo e não quero perdoar, já era, meu filho. Aí é como se Deus fizesse que nem o camarada faz com o cachorro: Rex, pega Rex. Lógico que Deus não faz isso, é só uma ilustração, né? Terceiro passo para ser liberto: limpa o coração. Orações do tipo assim: Senhor, limpa meu coração, eu quero ser puro. Vai ajudar muito. Salmista Davi escreve no Salmo 19, e no verso 12 ele diz: Senhor, expurga de mim até os pecados que eu não sei que tenho. Eu sei de alguns pecados que eu tenho, tem outros que eu não sei, mas vai no mais profundo do meu coração e tira de lá até os pecados que eu nem sei que tenho. Expurga de mim, porque eu quero ser limpo. Limpa meu coração. Eu vivi sem Jesus, fui um homem sujo, uma mulher suja, cheia de maldade, de malícia, de orgulho, mas agora eu sou diferente. Limpa meu coração. Renova a mente. Muda a forma de pensar. Uma coisa é você quando não conhecia Jesus, outra coisa é você agora que conhece Jesus. O que é renovar a mente? Tira a mentira que você acreditava e coloca a verdade que a palavra de Deus ensina. Tira a mentira e coloca a verdade. A palavra de Deus, para funcionar em nossas vidas, nós temos que ter a aplicação dela. Escuta que coisa interessante, escuta.
Talvez você tenha conhecimento. Agora você vai ter que ter a aplicação para poder funcionar. Funciona assim. Nós ensinamos aqui ontem 4 motivos pelo qual você tem que liberar perdão. É uma interação, coração e mente, tá? Por isso que esse terceiro tópico é limpar o coração e renovar a mente, os pensamentos. Os dois são interligados, um tem que agir em concordância. Aí vai vendo. Nós falamos que você precisa perdoar primeiro, porque você é pecador também, e às vezes o seu pecado é maior do que a pessoa te prejudicou. Você tem que perdoar, porque tem coisas que estão presas na vida, porque se você não perdoar, vão continuar presas. Tem que perdoar, porque senão vai atrair demônios seríssimos e vai ficar perturbado, tendo problema de insônia, de depressão. Tem que perdoar, porque senão, a pior de tudo, ela vai perder a salvação e vai para o inferno. 4 motivos pelo qual tem que perdoar. Aí o que acontece? Você ouviu essa palavra, certo? Você recebeu conhecimento. Aí chega um momento que você está em casa e alguém comenta com você que aquela pessoa que te prejudicou, que está lá no seu coração e você está com dificuldade de perdoar, falou alguma coisa ruim contra você. Aí você pensa assim: um miserável, além de me prejudicar, ainda está falando mal de mim. Esse porcaria tem que morrer. Eu não sei onde Deus está com a cabeça, que Deus não mete um raio nesse porcaria. Aí você começa a pensar isso. Só que renovar a mente é o seguinte: é a hora da aplicação da palavra. O que você aprendeu? Você aprendeu que você tem que perdoar, porque senão quem sofre é você. Aí você começa uma luta dentro de você. Mas eu aprendi que eu tenho que perdoar. Eu aprendi que eu também sou pecadora. Eu aprendi que eu vou ter problema com perturbação, que eu vou perder a salvação. Aí começa a vir aquele pensamento aqui. Aí de um lado vem a força, ele não presta e está te prejudicando ainda mais. Aí do outro lado vem a palavra que você ouviu. O que você tem que fazer? Aplicar a palavra na sua vida. Espera aí, eu aprendi isso, eu estou querendo fazer isso, mas eu aprendi isso, então eu vou renovar minha mente, eu vou ter a aplicação da palavra. Quem entendeu, diga amém. Você vai praticar, você vai aplicar a palavra na sua vida. A menina está no namoro, os dois são namorados, e aí começou a rolar o clima do namoro. Aquele clima, os dois estão no escurinho. Aí começa as passadas de mão trivial. Aí a moça começa: não, para. Depois ela vai: não para. Não, mas brincadeira. Ela está lá: não, para. Ela está gostando. Está gostosa a novidade de deixar o camarada passar a mão nela. É o rapaz que eu amo. Eu vou casar com ela, pensando: eu vou casar com ele. Não tem nada a ver se a gente entrar no tchaca-tchaca na buchaca, depois a gente disfarça, finge que não rolou nada. Aí ela está pensando e o namorado passando a mão. Só que aí chega um momento, começa a fluir na mente dela a lembrança da palavra, a lembrança que um dia ela leu lá em Tessalonicenses: para santificação foi que foi chamado, e não para impureza. Aí ela lembrou que um dia ela participou de uma convenção, e a palavra foi: você tem que lutar até o fim, guardar sua virgindade, você tem que dar o seu corpo como um prêmio de virgindade para o seu marido, para o casamento. Aí ela tira a mão do namorado: não, para, afasta, por favor. Aí ela fala, né? Segura a onda, segura. Querido, para de mostrar para onde você está indo. Disfarça, vai. Aí o que acontece? Ela aplicou a palavra que ela conheceu. Isso é a renovação da mente. Olha, faz 1 mês que eu parei de fumar, mas a minha mulher me tirou tanto do sério, pastor, que eu fiquei louco para fumar de novo. E por que você não fumou, irmão? Porque, pastor, dentro de mim começava a fluir as palavras do discipulado, as palavras que me ensinaram, me discipularam, as palavras que ensinaram no culto, que quem destruir o templo, o santuário de Deus, que somos nós, vai ser destruído por Deus, e eu não posso me intoxicar mais. Aí eu ficava com aquela luta interior, mas não fumei, pastor, não fumei. O que ele fez? Ele aplicou a palavra, ele renovou a mente. Então você precisa o quê? Limpar o coração,
e renovar a mente. Como? Deixa para lá o que você acreditava e aprendeu quando não tinha Jesus. Vale agora o que você aprendeu e acredita desse momento que você está em Cristo. Você aprendeu antes de Jesus. Casou, não deu certo? Casa de novo. Agora, você aprendeu com a palavra de Deus. Casamento é uma vez só. Ficou viúvo, tudo bem, pode casar de novo. Mas casamento é para a vida toda. Então você tem lá 40 anos, e nesses 40 anos de vida, você não conhecia Jesus, você teve 5 maridos, ou você teve 5 esposas. Mas aí agora eu vou parar com essa roda viva. E aí vem uma briga, uma discussão, e você pensa, vou separar dessa daí, vou casar com outra. Mas cedo ou mais tarde eu arrumo uma de Deus, de oração, porque esse trem aí não vale nada. Mas aí você começa a pensar, não, estou indo para a igreja, não é isso que eu tenho aprendido, tenho que ter paciência com ela, porque eu também tenho errado, eu vou perdoar ela. Aí você aplicou a palavra que você conheceu. Termino essa parte e vou para o final agora. Termino dizendo, queridos, fique muito atento para aplicar na tua vida a palavra que você conhece. Todos os dias nós temos várias oportunidades de aplicar a palavra que temos conhecido. Todos os dias temos as oportunidades de aplicar o perdão, de aplicar a servidão, de aplicar a humildade, de aplicar o amor, de aplicar a alegria mesmo quando estamos tristes, de aplicar compreensão, de aplicar o trabalho no reino. Todos os dias a palavra de Deus começa a fluir em nós para termos a mente renovada. Aí nós temos que aplicar. Quarto e último passo. Uma vez que você está liberto, porque se você fechou as brechas, não tem mais por onde os demônios entrarem. Se você está querendo, Deus é com você. Se você limpou o coração e vive renovando a mente, ninguém vai parar você. Você vai virar uma bomba na mão de Deus. Mas e agora? Agora que você está liberto, entra um passo importantíssimo. Continue liberto. Continue liberto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, do verso 43 em diante. Olha que interessante, tem gente que não conhece esse verso. Disse então Jesus: quando o espírito imundo sai de uma casa, o termo aqui casa são as pessoas, tá? Porque Deus compara nós como templo. Dentro de você ou vai morar Deus ou vai morar o diabo, você escolhe. Como o pastor levantou o tema dessa campanha, poder para decidir, é você que decide se é Deus que vai morar aí ou se é o diabo. Aí Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, depois diz: voltarei para a minha antiga casa. E voltando para lá, a encontra varrida, adornada ou arrumada, porém vazia. Então ele diz: voltarei para lá. E ele leva com ele 7 outros espíritos, piores do que ele. E fica estado desse homem pior do que o primeiro estágio. Por isso que tem vez que você vai expulsar demônio de uma pessoa, tem 5.000 demônios lá dentro, tem 10.000 demônios lá dentro. É a Bíblia. Entra só um. Aí a pessoa vai para a igreja. Jesus, me ajuda. Aí expulsa um demônio. Ela nem percebeu que o demônio saiu. Assim, que não teve nenhuma manifestação. Mas ela começou a parar de fazer umas coisas erradas. Passa 10, 15 dias. Ela não ficou firme. Ela não continuou na presença do Senhor. Aí sabe o que acontece? O demônio deu uma voltinha porque foi repreendido. Vou ver como é. Ah, não está querendo saber de Jesus, está indo na igreja, mas não está fazendo, não está praticando, ou não está indo na igreja, não está indo no PG, já sei. Ou Tranca-Rua, ou Pombagira, ou Preto Velho, vem comigo nessa aqui que eu tenho um negócio legal, um barato para nós aqui. Aí vai, 1 mais 7, 8. Aí o camarada fica pior. Aí vai alguém lá com amor, traz ele para a igreja. Aí o camarada recebe uma oração, uma rajada de fogo, os demônios cai fora, vai tudo embora. Eles andam por lugares áridos. Depois o cara desincentiva, sai da presença de Deus de novo. Aí lá vem 8, cada um traz mais 7. 8 vezes 7, 56. Mais os 8 que estavam lá, 63.
56 mais 8, 64. Querido, uma vez eu orei por uma moça de 16 anos. Ela tinha 4.000 demônios. Sabe por quê? Ela ia para a igreja, manifestava e expulsavam. Passava 2 semanas, estava pulando carnaval. Ia para a igreja, expulsavam, tirava. Passava 2 semanas, estava fumando maconha. E assim ia aí no quadro dela. Foi liberto? Continue liberto. Continue liberto. E detalhe, se você foi liberto faz 10 anos, e você bobeou e fez coisas erradas, aqueles espíritos de 10 anos atrás não esqueceram de você. Eu quero deixar isso aqui bem explicado, muito bem explicado. Quem perdoa os nossos pecados e esquece é Deus, o diabo não. O diabo lembra muito bem de quem já serviu a ele, de quem já aprontou para o lado a favor dele, ele conhece muito bem. Os demônios lembram muito bem de cada um. Quem esquece e apaga é Deus, a parte dos demônios não. Por isso que é importante você continuar liberto. E como que você vai continuar liberto? Praticando a palavra, tendo uma vida de oração, praticando o que você aprende, interagindo com aquilo que a igreja está em movimento, porque é o corpo, e o corpo tem que estar em movimento. Se você é do tipo que não se envolve com as atividades que a igreja tem, você está fora do corpo em movimento, você vai ter problema, você pode atrofiar, e você atrofiando, os demônios vêm para cima. Porque tem gente que não se preocupa, ele é da igreja tal, mas ele não se preocupa de participar das coisas que a igreja está movimentando. E ele esquece que a igreja é um corpo, e se ele não está se movimentando no corpo, ele atrofia. Fica sem movimentar a mão durante alguns meses, para ver se você não vai ter problema na mão. Fica sem movimentar o braço. Então, se você não participa do que a igreja está se movimentando, nas ações, nos eventos, lógico, se você está por perto, se você está na região, né? Se você está viajando é outra coisa. Se você não está participando, você vai atrofiar. Vou terminar a mensagem. Fique cheio do Espírito Santo. Se encha cada vez mais do Espírito Santo. Porque aqui Jesus disse, ó, e ele voltando, ele encontrou a casa limpa, organizada. Quer dizer, Jesus entrou, tirou eles, arrumou tudo. Porém, está vazia. Está sem a presença de Deus. E para falar a verdade, o que tem de gente cara de pau, que vai para a igreja só para se libertar e depois some, não é brincadeira, hein? Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos, só um volta para agradecer. Os outros foi apavorar na bagunça. Só um veio agradecer. Muita gente vai para Jesus, vai para a igreja só para ser liberto. Aí ele pensa que as coisas é um passe de mágica. Aí ele é liberto, vai viver do jeito que quer, depois se arrebenta, fica pior do que estava. Porque como diz a Bíblia, não dobra não, fica 7 vezes pior. Caminho para o fim dizendo o seguinte: tão importante quanto ser liberto é continuar liberto. Fique em pé, por favor, fique em pé. O elefante é um bicho que, segundo os estudiosos de animais, o elefante tem uma memória, super memória. O elefante consegue lembrar de uma pessoa depois de 100, 120 anos. Você acredita nisso? Se você fizer um carinho na trompa do elefante, depois de 100 anos você vê ele, mesmo que você está velhinho, ele lembra de você. Se um bicho normal que vai morrer e vai deixar de existir tem uma memória dessa, imagina o diabo. Imagina a memória que o diabo não tem. Se você vivesse
servindo o diabo, e depois você parar de servir ele, ficasse 300 anos na presença de Deus, é 300 anos que ele está te observando, esperando uma chance de voltar a dominar você de novo, voltar a dominar teu casamento de novo, voltar a dominar tua família de novo. Por isso que eu termino a palavra dizendo: tão importante quanto ser liberto é continuar liberto. Nós vamos agora cantar uma canção com um grupo de louvor, enquanto você pensa em tudo que você ouviu, e em seguida nós vamos fazer uma oração. Ninguém saia antes da oração, que a oração vai ser muito importante. Vamos cantar com os meninos. Feche os seus olhos, no nome de Jesus. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Os que conhecem a letra, cante. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Baixinho, Dieguinho, só instrumento baixinho. Queridos, olhe para mim um momento, eu quero orar com você e nós vamos terminar depois novamente com o refrão Eu Sou Livre. Eu havia alinhado com o pastor Alessandro dizendo o seguinte: pastor, vamos fazer uma campanha com a seguinte intenção, das pessoas se recusarem a virar o ano do jeito que estão, se recusarem a virar o ano com coisas amarradas, coisas presas, falta de transformação. E aí ele teve a ideia, falou: pastor, poder de decidir. Nós falamos aqui sobre 4 passos para se ser liberto, e você aprendeu que o primeiro passo é eu quero. Eu quero e eu vou tomar atitudes de uma pessoa que quer. Isso é o poder da decisão. E você também tem o poder de decidir, sabe o que? Pastor, de tudo que o senhor estava falando, eu fui lembrando de tantas pessoas. Eu conheço um monte de gente que está prisioneira. Mas é um monte, é na escola, é no trabalho, é na vizinhança, é na minha família. Eu estou livre, mas eu conheço um monte de gente que está preso. Você também tem o poder de decidir. Sabe qual é o poder para decidir? Eu vou libertá-los em nome de Jesus. Eu vou libertá-los em nome de Jesus. Queridos, quando a família de Davi foi sequestrada em 1 Samuel 30, que os amalequitas entraram em Ziclag e pegaram todas as mulheres e filhos dos 600 valentes de Davi, o Davi fez uma oração e falou: Senhor, eu vou conseguir trazê-los de volta? Aí Deus disse para Davi: vai e liberte-os. Deus disse para Davi, 1 Samuel 30, vai e liberte-os. Queridos, você também tem o poder da decisão, não só de você hoje ser livre, porque muitos aqui estão livres, mas você também tem o poder de decidir: eu me recuso a virar o ano de 2013 para 2014, entrar o ano 2014 sem ser um grande libertador. Eu me recuso a começar mais um ano
sem ser um grande ganhador de almas. A Bíblia diz em Neemias capítulo 9, que o povo vivia oprimido, pedia um libertador, e Deus dava para eles o libertador. Que 2014 seja o teu ano de ser libertador de multidões. Que 2014 seja o seu ano de ser o libertador, não de um nem de dois, mas de multidões. Neemias 9:27. E o Senhor lhes dava libertador. Que você seja libertador de multidões, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu vou orar pelos que precisam de libertação, e depois eu vou orar também para que possamos ser libertadores, no nome de Jesus. Pai Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu povo aprendeu nessa noite mais uma ministração de como eles têm que fazer passo a passo para ser livre. Aqui nós conhecemos pessoas que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão com cadeias espirituais, prendendo a mente, prendendo o coração, prendendo várias áreas da vida. Senhor, mas pessoas que estão aqui com o coração aberto dizendo: Senhor, eu estou preso sim, mas eu creio na libertação, eu preciso da tua ajuda para perdoar, para ter a vida transformada e para começar uma nova fase. E agora nós entramos em favor dessas pessoas em oração. Nós estendemos as mãos sobre essas pessoas e nós ordenamos: espíritos de depressão saia, demônios de enfermidade em nome de Jesus saia, espíritos de insônia, espíritos malignos que andam prendendo a vida dessas pessoas, vai batendo em retirada agora. Demônio que recebeu trabalho na encruzilhada, na linha do trem, na cachoeira, na mata fechada, no cemitério, espírito que recebeu trabalho com perfume, com peça de roupa, com flores, nós te cancelamos agora. Nós tomamos autoridade no reino espiritual e te destronamos agora, te destruímos agora. Nós entramos a favor deste homem, nós entramos a favor desta mulher, e em nome de Jesus ordenamos: sai do casamento, sai da família, sai da saúde, sai das finanças, sai em nome de Jesus Cristo. Que essa vida agora fique livre, que ela consiga andar nesses passos, que ela consiga caminhar sobre esses 4 passos, ser livre, liberto por completo, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Senhor, passa aqui com teus anjos de guerra, com espada desembainhadas, arrebentando corrente de tristeza, arrebentando corrente de dúvida, arrebentando corrente de medo e dando a libertação para o seu povo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai gerando uma transformação profunda, vai gerando uma transformação profunda. Basta um toque seu e essas pessoas serão libertas por completo, em nome de Jesus Cristo. Que haja uma libertação maravilhosa nessa vida, nessa família, nesse casamento, nessa casa, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Senhor, o nosso segundo pedido, ó meu Pai, diante de uma mensagem dessa, diante de uma instrumentalidade dessa, nós não podemos ficar parados. Faz de nós ganhadores de almas, usa-nos para ser libertador do povo. Eis-nos aqui, Senhor, nos use para libertar, nos use para libertar os oprimidos da garra do diabo. Nos enche com o teu poder, nos enche com a tua autoridade e nos faz ser libertador do povo, nos faz ser libertador do povo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que haja libertação, que haja libertação na nossa escola, que haja libertação no nosso bairro, que haja libertação na nossa família. Que sejamos libertadores, porque nós temos aprendido os passos de como levá-los à libertação. Em o nome de Jesus, que 2014 seja um ano extraordinário de crescimento para a igreja do povo, porque todos se tornarão libertadores, e eles serão livres e libertarão outros, e os oprimidos serão livres e libertarão outros, e assim a multiplicação crescerá rapidamente e o crescimento será inevitável. Senhor, que em 2014 essa igreja avance, cresça, multiplique, e que os PG sejam grandes fontes de libertação, que cada PG seja uma grande fonte de libertação, que
cada líder seja um líder poderoso, que liberte os que entrarem lá. Que haja nessa igreja uma unção que quebra jugo, que desfaz o laço, em o nome de Jesus Cristo.